Eu vou falar de 3 lições. Vamos ver se a gente consegue separar assim. Minha primeira lição é chamada, eu dei o nome dela de aritmética versus joelho. Aritmética é uma parte da matemática que estuda, na verdade, as operações numéricas, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Isso é aritmética. Por que eu dei esse nome de primeira lição de aritmética e joelhos? Porque nós precisamos ter a experiência do joelho para sair da aritmética. A aritmética é aquilo que a mente pensa. É quando você calcula. É quando você acha que 2 mais 2 é 4. E aí Deus vem na tua vida e prova que 2 mais 2 pode ser 50. Porque a fé, ela vai além da tua mente, da tua imaginação e daquilo que você possa programar. A fé ela não está no conceito humano. A fé não está na mente humana. Entende o que eu falo? Sim ou não? Nós não alcançamos coisas pela matemática, nós alcançamos pela fé. Falei agora na oração, por exemplo, na hora da oferta, falei que em lugar nenhum da Bíblia se tem escrito que se você orar muito você é próspero, que a prosperidade de ter está em dar. Isso não entra na aritmética, tampouco na nossa mente. Ninguém pode acreditar ou presumir que aquele que dá é próspero, aquele que dá é abençoado. Mas Deus fala assim, Deus diz, dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão a vós. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim quando? Quando você parar de me roubar, entrega os teus dízimos, as tuas ofertas na casa do tesouro. E fazei prova de mim como eu não vou abrir a porta do céu e fazer derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Então, a aritmética não consegue estudar essa ciência, mas a fé consegue te fazer viver nela. Entende o que eu falo? Sim ou não? E aí, em alguns lugares, eu fiz algumas visitas e não quero falar de onde Deus me falou. Eu passei ontem um dia procurando, falei, eu vou explicar isso pela Bíblia, para não ter que estar falando de lugares por onde eu andei. E aí eu queria que você abrisse tua Bíblia em Lucas 7. Tem uma história muito interessante, Lucas 7, 37. Essa história eu acho que muita gente conhece. Ou se você não conhecer, vai começar a conhecer hoje, né? Na verdade, começa no 36. Não sei se tem Bíblia que o versículo é diferente do outro, mas essa que eu abri aqui começa no 36. A minha lá em casa começava no 37. Diz uma história na verdade, o subtítulo aí está dizendo que é uma história de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Não é assim? Sim ou não? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize-me, mestre, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com um bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados
lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Muito interessante essa história. E muito boa. Sempre que a gente fala dela, a gente enfatiza a adoração dessa mulher, que é Maria, do gesto que ela fez, do unguento precioso, do vaso precioso que ela quebrou, e de como ela adorou o Senhor ali. Mas eu não queria enfatizar isso, eu queria enfatizar o Simão. O Simão que entrou naquela casa, chamou Jesus para estar com ele, e pelo que a gente olha na história, não chamou Jesus para querer ouvir o que ele tinha para falar. Tampouco acreditava que ele poderia ser um profeta, porque ele fala isso: se ele fosse um profeta, ele saberia quem está tocando nele, porque essa mulher é pecadora. Então ele não considerava que Jesus era nem um profeta. Na verdade, era um encontro político, ou aquele encontro social do qual você quer tirar algum proveito dele. Jesus era uma pessoa de proeminência, Jesus era uma pessoa conhecida, Jesus era uma pessoa falada, né? Jesus era uma pessoa que estava fazendo diferença, as multidões seguiam Jesus, e esse Simão, esse fariseu, resolveu então convidar Jesus para ir para sua casa, mas simplesmente para poder ter o status de quem recebeu o Senhor na sua casa. Era a única coisa que ele queria, era isso. Ele não presumia nele que Jesus seria o Salvador, que Jesus poderia perdoar os seus pecados. Ele não tinha nenhum conhecimento se Jesus era um profeta de Deus ou não. Ele estava preocupado simplesmente com aqui e agora, com a aritmética, com aquilo que eu posso calcular e posso receber de proveito naquilo que eu estou fazendo. E convidar uma pessoa famosa para vir na minha casa é uma coisa boa para quem quer se projetar, não é assim? Ontem mesmo eu ouvi um irmão falando isso, eu achei interessante, que eu estava exatamente nesse texto, um irmão fazendo um negócio com a esposa, de roupa, falou assim: eu conheci uma menina que é atriz, aí falei com ela, puxei pelo Facebook, sei lá por onde, aí ela respondeu, e a gente está pensando, de repente, tirar umas fotos com a roupinha que a esposa está fazendo, já é uma propaganda gratuita como artista, porque a vida é assim, a aritmética é assim, não é pecado isso. Não é pecado isso. O que o irmão está fazendo não é pecado, ele está querendo promover o negócio dele. Mas quando a gente faz isso com Jesus, aí é pecado. Porque você perde as oportunidades. Às vezes alguém chega na tua casa em nome de Jesus para fazer alguma coisa e você nem quer receber. Você conhece aquelas pessoas que você vai visitar para orar por ela quando ela nem queria oração? Mas na verdade a irmã quer, o pai quer, o tio quer. Quantos pais trazem os filhos para a gente orar? Eu sou pastor, quantos daqueles a gente traz? Qual é o problema? Não, ele está assim, está assado e tal, ora por ele, aí tu vai orar. Tá... Na verdade não quer, é um desejo do pai, ele nem sabe o que está acontecendo ali, ele nem sabe que ali ele pode receber alguma coisa. Eu ouvi uma história em um livro, e eu li um livro inteiro uma noite, porque eu achei que era o livro que eu estava achando, e não era o livro. Pior de tudo é isso, né? Tu lê um livro inteiro numa noite para achar a história nele e descobrir que o livro não era aquele, porque a história não está naquele livro. Mas tem um livro de Caio Fábio de Araújo Filho, em que ele conta uma história muito interessante. Tem pouca gente aqui da antiga, né? Mas Caio Fábio era um reverendo, um pastor conhecido, renomado no Rio de Janeiro, e ele abriu um projeto social chamado Fábrica da Esperança. Era hoje onde tem um hospital ali em Acari. Aquele hospital ali era um projeto social. Antes era uma empresa da Formiplac, se eu não me engano. A Formiplac pegou fogo. E aí abandonaram o prédio, doaram o prédio para o Caio Fábio fazer um projeto social. E ele fez um projeto social chamado Fábrica da Esperança, porque ele queria incluir, tirar os jovens e adolescentes da área de risco e fazer oficinas com que elas pudessem se profissionalizar e alcançar uma proeminência maior na vida. E aí ele arrumou parceria com várias empresas grandes, Coca-Cola, Xerox do Brasil, algumas empresas grandes financiavam aquele projeto.
E ele conta em um dos livros dele, que agora eu não sei qual é, uma história que ele tinha um objeto de arte no escritório dele. O objeto de arte era uma caixa de espelhos. E eu até vi procurando, nessa noite que eu li o livro, procurando até conseguir conhecer a caixa, porque ele postou um videozinho no YouTube da caixa de espelho, eu achei muito interessante. É uma caixa de espelho com 5 pães, é uma obra de arte, os pães são feitos de barro, né? Então tem aparência de pães mesmo. E ela ficava, diz ele que ela ficava no canto do escritório dele. E você olhando de cima, você só via aquela caixa espelhada com aqueles 5 pães dentro, de barro assim, não tem muito sentido quando você olha. E ele disse que já respondeu centenas de vezes as pessoas perguntar o que era aquilo. E ele disse que recebeu então uma pessoa, um diretor, um presidente da Coca-Cola do Brasil, não, da Coca-Cola do Rio de Janeiro, que era ali no Catiri, ali em Bangu na época, não sei se ainda é a fábrica ali, mas ele recebeu lá e disse que conversando com o cara, assim, o cara ficou muito curioso com aquela caixa, porque o cara conversava com ele e olhava para a caixa. Conversava com ele e olhava para a caixa, até que o cara não aguentou e perguntou, falou, ô reverendo, explica para mim, o que quer dizer aquela caixa? Uma coisa meio estranha, por que ela está ali naquele canto? Aí ele olhou e falou assim, é porque você só vai entender aquilo se você estiver de joelhos. E era verdade, porque quando você se ajoelha, aqueles espelhos eles fazem um efeito, e eles multiplicam aqueles pães, eles perdem a dimensão. E aí se você depois tiver a curiosidade de olhar no YouTube, ele botou esse videozinho e aí ele baixa assim com a câmera e mostra a dimensão que aqueles pães vão. E ele falou assim, milagre só se vê de joelho. E aí aquele cara recebeu o desafio, ele falou, se ajoelha para você ver. E o cara relutou um pouco até que se ajoelhou. E quando ele viu, multiplicado, ele estava em pé falando. E ele começou a falar sobre a soberba do homem. E como o homem tem que se curvar diante de Deus. E diz que aquele homem começou a chorar e entregou a vida a Jesus ali naquele momento. É um testemunho muito interessante que ele colocou no livro. Mas eu peguei o conceito da coisa, eu queria que você anotasse. Milagre só se vê de joelho. Essa mulher que eu falei, que ungiu os pés de Jesus, para fazer o que ela estava fazendo, ela estava ajoelhada diante dele. Tinha um religioso, altivo, soberbo, que recebe Jesus e não honra ele. Porque as pessoas que têm altivez, elas não tratam Jesus como ele deveria ser tratado. E Jesus denuncia isso, ele fala, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu um ósculo santo, um beijo. Tampouco me deu um unguento para passar na minha cabeça, um óleo. Que era um costume que se fazia para qualquer pessoa que se chegava em casa. Mas como aquele homem estava só preocupado com a política, ele perdeu as coisas simples que eram corriqueiras de se fazer e que deveriam ser feitos ao Senhor. Mas aquela mulher que se ajoelhou diante de Jesus, ela encontrou exaltação de joelhos. Ela encontrou perdão para os seus pecados de joelhos. E ela encontrou a salvação de joelhos. Tudo isso a nossa mente não consegue conceber porque fizeram essa pergunta: quem é esse homem que até os pecados perdoa? Só quem se humilha diante do Senhor reconhece que o teu pecado pode ser perdoado. Tu já conversou com o ímpio e foi lá restaurar alguma coisa e pedir perdão de algo que você fez? Algum discipulador aí te levou para ir lá restaurar uma situação e você ouviu uma frase assim: não, quem perdoa é Deus, quem sou eu para perdoar alguém? Quantas vezes você já ouviu isso? Algumas vezes, né? Quem perdoa é Deus. De fato, Deus perdoa pecados. De fato perdoa. Não como essa pessoa pensa, mas para aqueles que se curvam diante de Jesus.
E de fato nós também temos que perdoar. Porque para alguém perdoar alguém tem que estar humilhado também, tem que estar de joelho. Ninguém perdoa alguém se achando superior. Nós só perdoamos alguém quando olhamos para alguém e falamos assim: eu poderia ter feito a mesma coisa. Eu não sou merecedor do meu perdão, assim como essa pessoa também não é. Mas o Senhor me perdoou. Só quem conhece Jesus anda no caminho do perdão. Entende o que eu falo? Esse Simão, ele recebeu Jesus sem honra, sem exaltação, não é isso? Sem louvor nenhum, só por interesse. Mas aquela mulher que se ajoelhou, sem ter nenhum medo, sem ter nenhuma complexo de rejeição, sem ser escorraçada porque era mulher, sem estar tocando nele, sem estar gastando aquilo que ela tinha de precioso, ela recebeu naquela hora aquilo que a nossa mente não pode alcançar. Perdoados são os teus pecados. Vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Se você procura um milagre na tua vida, e eu creio que muita gente espera um milagre. Quantos de nós aqui não esperamos um milagre? Todos nós queremos ver um milagre. E eu queria te dar essa lição hoje. Que você colocasse ela no teu coração. Milagre se vê de joelho. Amém? Dobra os teus joelhos. Dobra o teu coração. Se humilha. Porque Deus dá graça aos humildes. O milagre aparece para os humildes. Mas Deus é contra todo o soberbo. Tem uma parábola que Jesus conta em Lucas 19, não vou ler ela agora, mas é uma oração de um publicano e um fariseu. Jesus fala que subiram 2 homens para orar, um publicano e um fariseu. E disse que o publicano religioso, ele olhava assim e falava assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo, eu faço as minhas orações corretamente, eu tenho conhecimento das Escrituras. Muito obrigado por eu não ser igual a esse pecador. E disse que aquele publicano, ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para o céu. Mas ele simplesmente batia no peito e falava assim: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus pergunta: qual deles saiu dali justificado? Ou qual deles saiu dali com a sua oração atendida? Digo para vocês que foi aquele publicano que saiu atendido, porque milagre só se vê de joelho. Você pode dizer amém? Então, reproduzindo o que os irmãos falam que ninguém gosta, mas eu gosto. Então fala comigo assim: milagre só se vê de joelho. Amém? Milagre só se vê de joelhos. A minha segunda lição do dia, falei que eram 3 lições, né? A minha segunda lição do dia, ela está em Hebreus 13, de 7 a 9. Segunda lição: a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. E eu queria que você prestasse bem atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque eu orei para você estar aqui hoje. Amém? Eu orei. Eu estava ontem escrevendo isso, falando assim: Senhor, traz aqueles que precisam ouvir isso. E aí, eu acredito, em nome de Jesus, com toda a convicção do meu coração, que Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Amém? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida,
imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos os que com isso se preocuparam. Lembrai. Aqui também veio de uma visita. Deixa eu ler um outro texto contigo. Zacarias 1. Vamos achar aqui, Zacarias 1. Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Legal, né? Eu gosto de ler a Bíblia para botar nome. Vai anotando aí, tá, varão? Quando tiver um filho, ó. Nunca vi ninguém botar o nome do filho de Baraquias, mas é um nome interessante. Dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu escrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim. Estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nós, de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele fez. Deixa eu ler numa versão contemporânea, NVT, diz assim: em novembro do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor deu essa mensagem aos profetas Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, volte-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir nem deram atenção, quando os antigos profetas lhe disseram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe seus caminhos maus e abandone suas práticas perversas. Onde estão agora os seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo o que eu disse e ordenei por meio dos meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso, eles se arrependeram e disseram: recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. Amém? Ele fez o que havia prometido. Eu fui fazer uma visita e parei para pensar nisso. Eu fui orar por uma mulher com um problema de coluna. E o fato dela ter nos chamado para orar é porque há 20 anos atrás nós oramos pelo genro dela. Há 20 anos atrás nós oramos pelo genro dessa mulher que estava com um problema sério na coluna de hérnia de disco. Já tinha sido internado algumas vezes e estava fazendo pré-operatório para poder passar por uma cirurgia, porque era alucinante a dor dele. Era um vizinho meu, vizinho de muro. Uma casa vizinha minha. E nós fomos lá orar por ele. Eu lembro desse dia, fui eu e Franco. Quando chegamos lá, que oramos por ele, encostamos ele na parede assim, começamos a dar ordem aos ossos dele. Ele começou a ficar vermelho, xingou até um palavrão. Ele era ímpio, porque ele sentiu estranho aquele negócio todo mexendo dentro dele. E aí a gente estava falando em línguas estranhas, depois ele falou que a gente estava lá
Pô, legal, eles vieram aqui em casa, falaram até em latim. Mas, sem ele entender nada, Deus curou ele. Não fez nenhuma cirurgia. Passou o resto da vida dele sem ter um problema de coluna. Faleceu do coração há pouco tempo. Teve um infarto, morreu. Porém, não se converteu. Passou 10 anos ouvindo falar do Senhor. Porque eu passei 10 anos morando do lado dele, 10 anos pregando, 10 anos onde a minha casa funcionava a igreja, onde todo dia rodava de 30 a 40 pessoas, onde todo final de semana tinha comunhão, batismo, louvor. Era intenso o negócio e era parede com parede da casa dele. 10 anos anunciando Jesus a essa família. Porém, eles não quiseram, nenhum deles. E agora, depois de 20 anos, que eu saí de lá, me encontraram pelo Facebook, eu fui lá orar por essa pessoa, pela sogra, porque ela estava com aquele testemunho. E quando cheguei lá, fiquei olhando assim a vida dela, a vida acabando, a família toda durante os 20 anos não deu certo, não chegou para lugar nenhum. Continuo vivendo os mesmos dramas dos 20 anos atrás. E a única coisa que ela queria era ficar livre da dor da coluna, porque ela sabia que a gente orou pelos genro dela e ele foi curado. Mas não queria nada com o Senhor. E eu fiquei olhando assim, pensando, e quando eu chego nas casas, a Solange é que sofre. Quando alguém me convida para ir a algum lugar. Porque eu vou orando assim, Senhor, o que tu quer fazer? Tu quer que eu ore? Tu quer que eu não ore? Tu quer que eu simplesmente dê uma palavra, me fala? Tu quer que eu chegue lá e dê só uma banda no doente e volte? Eu vou orando. E aí quando eu chego e Deus não falou nada ainda, eu chego e fico calado. Não ouvi nada. Aí fica um olhando para a cara do outro, assim, é a Solange, tadinha, tem que se virar nos 30, tem que puxar assunto, perguntar das coisas, e falar não sei o quê, e ela vai falando e olhando para a minha cara, tipo assim, qual é? E eu, então, what? O problema tá sem Wi-Fi aqui, tá? A conexão tá ruim. Mas o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. O Espírito Santo falou assim comigo, olha, 20 anos se passaram, mas a mensagem continua a mesma. A mensagem continua a mesma. E os textos que nós lemos aqui, prova isso. Atentai para os vossos guias, os vossos pastores, os vossos líderes, os vossos mestres, como estiver na tua tradução. Atentai pela palavra que eles vos pregaram, imitai a fé deles. E considerai o fim da tua vida, porque vai chegar. Porque a única certeza que nós temos é que vamos morrer. Essa é a única certeza que todos nós temos aqui. É que um dia cada um de nós não vai atravessar para ir para Nárnia, não. Vai atravessar para ir para os braços do Senhor. Então atentai para o fim da tua vida também. Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus deixou escrito em Zacarias, falou assim, atenta para o antepassado de vocês, aquilo que eu falei, aconteceu. Aquilo que eu falei assim, diz o Senhor, aconteceu, e aí ouve os profetas de hoje, porque os antigos morreram, mas hoje eles estão aqui falando a mesma mensagem. Se arrependam. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor. O tempo passa, amados, mas a mensagem ela continua mesmo. Ela não vai mudar. A solução está em Cristo. A solução está em Jesus. A salvação está nele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Se arrepende dos teus pecados. Curva o teu coração.
Se ajoelha para ver milagre, mas saiba de uma coisa, não vai acontecer nada novo. Não vai ter uma palavra nova, um evangelho novo, não vai ter uma doutrina nova. Como na época, o escritor de Hebreus já estava falando, não entra nessa doutrina louca, porque já tinha gente achando que ia ser purificado, ou ia ser mais santo, por aquilo que deixava de comer, pela comida, e ele fala, nada disso tem proveito. O proveito é estar firmado na graça do Senhor. Um coração firme na graça do Senhor, é isso que tem proveito. Se firma na graça de Jesus, naquele favor imerecido, naquele que não importa o que você já fez na tua vida até agora, mas na hora que você se curvar e falar, Senhor, eis-me aqui, tem compaixão de mim, Ele vai estender a mão e vai te levar por um caminho seguro. Atenta para isso, não deixa o tempo passar, porque o tempo passa e tem gente que eu conheço que roda no deserto. Roda no deserto. É comum a gente perguntar, e aí, brother, como é que tá? E o cara, tá indo. Aí eu sempre pergunto, para onde? Está indo para onde? Porque o povo passou 40 anos no deserto, e quando alguém perguntava, está indo para onde, filho? Como é que está? Está indo, aí para onde? Caminhando, eu vou para Canaã, mas 40 anos rodando. Podia fazer em 14 dias. Tem gente que não sai do lugar, roda que nem peão. E o tempo passa rápido. Tem uma coisa que não nos dá trégua, que não volta atrás, que quando a gente percebe já foi, é o tempo. O tempo, meu amado, ele não tem compaixão de nós, ele não para. Ele anda. Você entende o que eu falo? Sim ou não? E eu parei para pensar nisso, porque quando eu cheguei lá e calculei o tempo, eu contei 30 anos. 10 anos pregando, 20 anos que eu não vejo. 30 anos se passaram. E ninguém chegou em lugar nenhum. A vida continua a mesma. Sem fé, sem esperança, sem alegria, sem satisfação, sem felicidade, correndo atrás do rabo, igual cachorro, que fica correndo atrás do rabo e não sai do lugar. E não vai pegar o rabo nunca. Quer dizer, tem uns que pegam, né? O tempo não para. Você pode dizer amém? Tenha certeza de uma coisa. Coloca no teu coração. A mensagem não vai mudar. Ela continua a mesma. Por um único motivo. O Jesus que nós pregamos e anunciamos, ele é o mesmo de ontem. É o mesmo. Ele é o mesmo hoje. É atual. E ele vai ser o mesmo eternamente. Amém? Essa vai ser a mensagem. Ouça a mensagem do Senhor. Ouça a mensagem do Senhor. Se arrepende. Atenta para a tua vida. Quando o escritor fala assim, olha, atenta para o fim da tua vida, é porque o fim chega. O tempo passa rápido. Não passa rápido? O tempo, ele ruge. Então diz para mim, segunda lição, a mensagem é a mesma. Amém? A mensagem é a mesma. Ela não muda. Ela não muda. A terceira lição, eu dei o nome de contra ou a favor. Estou acabando, tá? Eu dei um nome de contra ou a favor. Estava pensando como é que eu ia botar um nome nisso aqui. Meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? Contra ou a favor, acho que eu vou conseguir falar se vai ser contra ou a favor. Na verdade, a semana toda eu passei com uma arguição e aí eu quero falar sobre nós. Agora eu quero falar sobre nós. Quero falar sobre mim. Eu quero falar sobre você. Quero falar sobre a igreja. Porque isso aí me preocupa. Essa semana,
eu estive conversando, fazendo aconselhamento com uma irmã. E, assim, com muita atenção, ouvindo as histórias, eu, assim, identifiquei que ela tinha um problema com a família, com os filhos, que tinha um complexo de rejeição muito forte na vida das filhas. Mas aí eu não quis entrar por essa seara, porque acredito eu, pelo menos é o que a minha mente me diz, é que todos nós que estamos aqui, ou quase todos, né? Quase todos, não posso dizer que todos, está em um grupo caseiro, tem uma cobertura, está vivendo a vida no discipulado, está sendo suprido, porque o nosso suprimento não vem daqui do púlpito. Aqui não nos supre. O que supre é o vínculo. O que supre é onde a gente pode sentar e falar de nós mesmos. É onde nós podemos aprender, onde nós podemos abrir o coração, onde podemos falar das nossas necessidades, das nossas deficiências e podemos aprender a viver como Jesus quer que nós vivamos. O nosso maior trabalho é aprender a viver com Cristo. Esse é o nosso maior trabalho. Porque não é só se converter, não é só entregar a vida a Jesus. É aprender a viver com Ele e fazer a vontade dEle. Porque Jesus falou que todo aquele que faz a vontade do Pai vai entrar no reino. Não é isso? Ele fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Mateus 7. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, o nosso trabalho maior é aprender a viver e fazer a vontade do Pai. Não é dizer Senhor, Senhor. Porque muita gente diz Senhor, Senhor. Mas Jesus fala que nem todos herdarão o reino. Mas sim todo aquele que faz a vontade do Pai. E aí, conversando, não entrei nessa história, nessa seara, porque acredito que era um problema já identificado, já visto, já andado e tal. E aí eu comecei a falar do meu testemunho. Comecei a falar do meu testemunho. Eu passei por alguns caminhos, por exemplo, com a minha família. Quando me converti, nesse discipulado, nesse aprendizado, me andando. Assim que eu ouvi a palavra sobre restauração, sobre espírito de rejeição, eu então tive que tratar dos meus filhos com isso. Não foi uma coisa fácil, porque eu tive que sentar com o neto. Eu tenho um filho que a gente chama de neto, né? Então você está me ouvindo aí, isso aqui está sendo gravado, né? Aí alguém não sabe se é filho, se é neto, não sabe qual é o negócio. Eu tenho um filho que tem o mesmo nome meu, o mesmo nome do meu pai, aí o final do nome dele é Neto, né? Ele até perguntou um dia, porque meu pai é José Sidney de Menezes. Eu sou José Sidney Menezes filho. E botei o nome dele José Sidney Menezes Neto. E aí quando ele fez 17 anos, 16 anos, estava aquela música aí do Tiririca, Zezinho não, Zezinho não. E um dia ele chegou muito chateado em casa, veio do trabalho assim, sentou. Aí olhou para mim assim e falou assim, pai, por que tu botou meu nome de José? Aí eu pensei assim, por que ele está me fazendo essa pergunta, né? José é um nome tão maneiro, né? José do Egito, José pai de Jesus. Eu podia ter falado alguma coisa, mas eu não era crente nessa época. E aí eu me lembrei da música, pensei logo, né? Já fiz logo a conexão. Pô, estão zoando ele, tá no bullying aí, né? Aí eu olhei para ele e falei, cara, eu ia botar o teu nome A Vingança, mas ia ficar tão feio. Aí eu resolvi botar José. Aí ele riu, pô, pai, isso não é mole, não. Então a gente chama ele de Neto por causa disso, Neto, Netinho. São 2 filhos, Neto e Raquel. Eu não desejei tê-los. Não desejei. Quando Solange engravidou do Netinho, eu paguei para ela abortar. Dei o dinheiro para ela abortar a criança. E ela foi, então, fazer o aborto. Eu era muito jovem, louco naquela época, eu nem imaginava como é que era isso. Eu achava que era em algum lugar tomar um comprimido, sei lá o que era.
Nem penso, eu acho que era meio retardado, não é possível. Eu nunca pensei, de vez em quando eu fico pensando, o que eu pensava nessa época? Nem sei. Eu acho que a cachaça não deixava. E aí a Solange saiu, então, para fazer o aborto lá. Eu tinha uma loja de sapato em Olaria. E aí Solange chega na loja chorando. Muito vermelha, né? Já é branca, aí muito vermelha, chorando. Eu olhei assim, na hora eu pensei que tinham machucado ela, tinha acontecido alguma coisa. E eu, o que foi? Te machucaram? Fizeram alguma coisa? E ela chorando olhou para mim e falou, não mata meu filho, não. E aí eu não sabia se eu ficava chateado, triste. Só, tá, vai para casa, vai embora para casa. E ela foi para casa e eu passei a tarde toda pensando assim, caramba, não tirou, vai nascer o menino. Não sabia se era menino ou menina, né? No nosso tempo não tinha essa... A gente não sabia qual era o sexo, só quando nascia, né? Aí comprava a roupinha de neném amarela, né? Porque aí servia por 2. Né? Só quando tinha muita certeza, assim, né? Se a barriga era pontuda, era não sei o quê, redonda, era não sei o quê. Era isso. Hoje não, hoje já sabe, já... Na hora que já está grávida, vai ser menina. Com gente, já tá ferro. E aí Solange foi para casa e eu vim pensando, né? Falei, bom, e agora? Já tenho 2 filhos, mais 3. No nosso tempo, não era um tempo fácil, né? Todo mundo acha que o tempo antigamente era... Quando eu falo com pessoas, eu tive 5 filhos, no teu tempo era mole. Mole. Mole é hoje. Hoje é mole. Hoje é fácil. Hoje todo mundo tem televisão, telefone, casa, emprego, trabalho. Antigamente não. Antigamente telefone tinha quem era rico, televisão só tinha quem era rico, Coca-Cola só no domingo, frango uma vez por mês. Não era assim não. A comida tinha que inventar, era disco voador, era frutos de aves. A gente vai mudando o nome, mas sempre ovo, entendeu? É só dando jeito no ovo. Aí ovo com bertalha, ovo com... E vai levando a vida. Era assim, a coisa era difícil. E aí cheguei em casa e tomei uma decisão. Falei, bom, beleza, tu vai ter esse filho. Mas tu vai ligar as trompas. Vê para fazer uma ligadura. Porque não dá, eu olho para você, tu engravida. Tá difícil o negócio. Né? Caetano Veloso fez aquela música lá, eu tomo a Coca-Cola, ela pensa em casamento. Com ela era diferente, eu olhava para ela, ela pensava em filho, engravidava. E aí, paguei então para Solange fazer a ligadura. O médico não queria fazer. Me chamou lá, queria conversar comigo, tentando convencer ela para não fazê-lo. Porque ela era nova demais, eu era muito mais novo ainda. Desculpa, tá, amor? Hoje não se percebe muito, naquela época se percebia, né? Eu conheci Solange com 17 anos, ela tinha 22. A gente tem 5 anos de diferença. Então, naquela época, era uma diferença considerável. E acredito que o médico olhou e falou, Gui, esse moleque vai dar linha na pipa, ela vai querer casar com um homem de verdade, ter filho, não vai poder ter. E aí, eu não ouvi ninguém, e paguei então para ela fazer o aborto, e ela foi. Só que quando o neto nasceu, eu não estava aqui. Eu estava lá em Fortaleza, viajando. Eu conheci o neto com 33 dias de nascido. E ela, quando o neto nasceu, o médico colocou o neto no colo dela, assim, no peito, e falou assim, tu tem certeza que não vai querer abraçar mais uma criança assim? É porque na época também, hoje não faz, mas na época ia fazer o procedimento da ligadura no parto. Tu tem certeza que vai ligar? E ela, doutor, não liga não. E não ligou. E aí o médico não devolveu meu dinheiro, ficou com o dinheiro, eu fiquei enganado, achando que ela tinha feito a ligadura. Fui enganado. E o tempo passou, 4 anos se passaram e ela engravidou da Raquel. Aí foi outro trelelê. Só que ela era desviada do evangelho, tinha voltado para o Senhor. Ela voltou para Jesus. E aí ela segurou 4 meses para poder me falar. Eu, como era muito observador, eu não percebi que ela estava 4 meses grávida. O homem percebe tudo, né? E aí, com 4 meses, ela me chamou para conversar então, para falar que ela não tinha feito a ligadura, que o médico tinha me enrolado, ficado com o meu dinheiro, a notícia veio tudo junto.
e que ela estava grávida. E que não adiantava, porque ela já estava de 4 meses e não podia mais tirar. E que se eu não quisesse ela, por conta dessa criança, eu podia ir embora. Isso foi o que mais me ofendeu. O que me ofendeu não era nem ter outro filho. O que me ofendeu foi ter sido trocado. Assim, ó, se quiser ir embora, pode ir, porque eu vou tirar não. E aí eu fiquei muito macho. Fiquei muito raivoso. Passei o resto da gravidez inteira sem olhar para a cara da Solange e nem falar com ela. Sem dirigir a palavra. Falei para ela, você vai ter, mas não conta comigo para nada. Não conta para 1 litro de leite. Não conta para botar meu nome. É teu filho, meu não é. E foram o restante, uma semana antes da 3 dias, ela está ali para me corrigir, graças a Deus. 3 dias antes do parto, ela caiu numa rede. Morava em Campo Grande, tinha uma rede. Ela sentou na rede e esborrachou no chão. Blaf! Eu estava fazendo uma caipirinha lá com uma ipioca. Falei, opa, vou até tomar outra agora, porque agora vai perder. Eu era um rapaz muito bom, muito amável. Festejei que ela ia perder, porque caiu da rede. Eu ouvia falar isso o tempo todo. Né? Não, se cair da rede, perde o filho. Solange caiu e não perdeu. Graças a Deus. E aí, no dia que ela foi ter Raquel, eu fui junto. Fui junto com ela. Nesse dia eu não fui trabalhar, não sei porquê, eu acho que Deus não deixou. Eu não sabia, porque ela não me falou o dia que a criança ia nascer. E fui com ela para o hospital. Ela não queria que eu fosse. Não, eu vou sozinho. Eu falei, não, eu vou contigo. E Raquel nasceu, eu me apaixonei pela Raquel quando nasceu. Registrei no mesmo dia, foi amor à primeira vista. Mas aí me converti depois disso, e quando eu ouvi falar sobre rejeição, eu descobri que a criança, ela recebe no ventre. Eu não sei se você sabe disso. Tem gente que tem complexo de rejeição, mas é porque foi rejeitado no ventre, já no ventre. Né? Eu já até ministrei uma vez uma palavra sobre ventre, semente e ambiente, que fala disso. Fala com o que a criança recebe no ventre. E eu, então, tive que sentar com meus filhos, que aí é discipulado. Fui instruído a fazer. Chamei meus filhos. Sentei com ela e com o netinho. Pedi perdão para eles. Contei essa história toda que eu estou contando para vocês. Falei de tudo que tinha acontecido, de como eu me portei, de o que eu senti. E falei, me perdoa. Perdoa, papai. Eu era ignorante. Eu amo você. É uma bênção de Deus, vocês, na nossa vida. Oramos por eles. E foi uma maior bênção. A gente foi resolvendo os problemas. Depois eu tive um problema com o neto, que não aprendia nada na vida, o neto. O neto repetiu 3 anos o primeiro ano na escola. E a professora chamou Solange e falou assim, filho, tira teu filho do colégio. Está gastando dinheiro à toa. Ele não aprende nada. Não aprende a fazer um alho, não tem interesse. E Solange chegou em casa chorando. Quando ela falou, eu falei, pô, o menino é burro, então, não aprende nada. Já chamava mesmo ele de burro, de imbecil, de Chaves. Tinha alguma coisa para fazer, não dá para o netinho fazer não, que vai dar errado. A gente já tratava ele desse jeito. E aí, ouvindo uma palavra que Modesto das Neves pregou sobre bênção e maldição, acho que inspirado no livro de Jorge Linhares, chamado Bênção e Maldição. E aí, grupo caseiro, vamos tratar daquele assunto. E aí lembrei da história do netinho, falei, meu Deus, como a gente amaldiçoa nosso filho. Porque imagina, a bênção de um pai, ela é tão importante para um filho, que um filho roubou do outro na Bíblia. A bênção. Imagina a maldição. Imagina quando você vai pronunciando coisa ruim, má. Vai acontecer, gente. Vai profetizando, vai acontecer, porque o mundo espiritual toma posse da tua palavra. E aí, quando nós ouvimos isso, sentamos com o netinho, em casa, e pedimos perdão para ele. Tudo isso é prático. Filho, perdoa quando o papai te chamou de burro, de Chaves, de jumento, sei lá do quê. Fui lembrando no dia, perdoa, papai.
Ele próprio já dizia que ele era burro mesmo, já tinha encarnado isso. E você é um garoto inteligente, você é uma preciosidade de Deus. O Espírito Santo habita em você. A gente vai orar por você todo dia. Você vai vencer essa limitação. E aí Solange me ajudou, que eu pensei que ele passou 1 ano, mas foi 1 mês. Nós fizemos uma proposta, a gente vai orar e vai botar ele numa professora particular para ensinar ele a ler e escrever. Amados, em 30 dias, Netinho aprendeu a ler e escrever. 30 dias. E se duvidar, é um dos filhos mais inteligentes que eu tenho. Prática. Praticando a palavra. Né, profeta? Está gritando assim porque vai ser profetisa do Senhor. Tem que... Netinho venceu, ele próprio encarnou isso, foi tão forte, a prática era tão grande que ele saía para ir para a professora particular, ele entrava assim, na varanda, tinha na frente de casa, assim, a Solange via, ele mesmo botava a mão na cabeça assim, orava por ele e ia. E aprendeu prática. Mas o que me surpreendeu? O que eu estou contando essa história toda para vocês? Que eu estou contando essa história me surpreendeu que a irmã que eu conversava, ela não sabia disso. 20 anos. Frequentando um grupo caseiro, sendo discipulada. E ninguém pastoreou ela. Ninguém foi prático. Eu comecei a pensar, será que o grupo caseiro se resume em ter uma palavra? Será que é um cultinho menor na casa? Será que a forma de reunir só mudou de lugar? Mudou a liturgia, mas a essência é a mesma, onde não tem toque, não tem ensino, não tem proximidade. Onde você não pode ser tocado, onde você não pode ter passos práticos na tua vida. Será que a gente perdeu isso? Eu fiquei muito confrontado com isso, isso ocupou minha cabeça a semana inteira. Pensando nessa possibilidade. Na hora Deus me deu uma palavra, eu queria ler contigo. Eu queria que você abrisse aí. Jeremias 23, versículo 28, diz assim. Podemos? O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo? Diz o Senhor. E martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eu dei o nome dessa terceira direção de contra ou a favor. Deus é contra você ou Deus é a teu favor? Você tem que saber disso. Porque quando Paulo fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se é condicional. Se não é condicional? Sim ou não? Se Deus é por nós. Por quê? Porque ele pode ser contra nós. Se ele for por nós. É condicional. Ele fala, bom, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Porque ninguém é maior do que Deus. Agora, e se Deus for contra? Quem pode ser por você? Ninguém. Porque continua ninguém sendo maior do que Deus. Consegue entender isso? Sim ou não? Amém? Olha que coisa interessante. Olha o que o profeta está falando. O que Deus está falando para o profeta? Ele está falando assim. Se alguém tem um sonho, conte apenas como sonho. Por quê, amados? Porque tem gente que faz do sonho uma teologia. Tem gente que sonha e fala assim, não, Deus me deu o sonho porque vai acontecer. É porque Deus fala comigo em sonho. Se Deus falou, sonho não é teologia. Você tem um sonho, conte ele como sonho, simplesmente. Porque o sonho pode vir de Deus, a Bíblia fala isso, mas o sonho pode vir pelo cansaço, o enfado do dia a dia.
O sonho pode vir pelo muito pensar e o sonho pode vir pela vaidade do coração. Tem 4 motivos que o sonho pode vir. Um deles é de Deus. Ou seja, você tem uma probabilidade de 25% ser Deus no teu sonho. Só. Então tem um sonho, conte apenas como sonho. Mas se você tem a palavra do Senhor, fale ela com verdade. Fale ela com verdade. Porque o profeta fala, o que tem um palha a ver com trigo? Não mistura as coisas. A palavra ela tem que ser dita com verdade. Ela tem que ser falada, ela tem que ser ensinada. Deus conta conosco. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. É o que Deus aprovou. É o que Deus aprovou. Ele aprovou também uns aos outros. Ele aprovou que um ajuda o outro. Tem muita gente que acha que quem vai discipular ela, quem vai tocar na vida dela é Deus. Soberbo. É muita altivez de espírito alguém achar que Deus tem que vir do céu só para falar contigo. E te ensinar o caminho. E discipular você nos teus negócios. É porque você é uma pessoa tão soberba que quer andar sozinho. Mas tem uma palavra de Gerson Fonseca que diz: aquele que anda sozinho anda muito mal acompanhado. Nós precisamos de gente para ajudar a gente. Nós precisamos de gente como nós. A prova disso é que Jesus veio como gente, como homem, para poder nos resgatar. Nós necessitamos de pessoas. Amém? Deus usa pessoas. Deus vai usar pessoas para falar contigo. Deus vai usar pessoas para pregar o evangelho para você. Deus vai usar pessoas para te ensinar. Deus vai usar. Mas Ele vai usar o quê? Pessoas. Fica tranquilo. Ele não vai ter um discipulado exclusivo contigo. Por isso Jesus deixou um mandamento: considerai vossos irmãos maiores do que a você mesmo. Amém? O maior entre vós é o que? Serve. É aquele que está servindo. Isso é tão interessante, amados, porque até hoje tem gente que pensa que o maior é o que está aqui na frente falando. O maior é o que serve. Tem gente aí do teu lado te discipulando, tocando na tua vida, te dando um caminho, fazendo um trabalho de um bom evangelista. Que é trazendo a vontade de Deus para a tua vida, mas você está desprezando. Porque você está ouvindo palavras de quem fala com eloquência, de quem fala para o teu ego, para o teu coração, para a tua... E aí o profeta continua falando. Não é a minha palavra fogo? É Deus que está falando. A palavra do Senhor é fogo? Sim ou não? É fogo do Espírito que aquece. Também é fogo consumidor. Mas é fogo. Ela serve para confrontar, como ela serve também para pastorear. Mas a palavra é fogo. E também é o quê? Martelo, que esmiuça a pedra. Ou seja, você fala a palavra, Isaías falou que a palavra não volta vazia. Sabe por que ela não volta vazia? Porque uma vez que você profere ela, o Espírito Santo vai usar ela e vai martelar ela. E ela vai ficar na tua mente. E ela vai bater no teu coração. Até que ela vai quebrar as barreiras e as pedras que estão pela frente e vai alcançar o objetivo dela. Mas ela precisa ser falada. E aí ele fala assim: agora eis que eu sou contra todo aquele que furta a palavra ao seu companheiro. Deus é contra aquele que furta. E furtar, amados, é tomar sem dolo. Furtar é levar de você sem que precise botar a arma na tua cara. Quando você viu, você foi roubado.
Às vezes você chega perto de alguém que tem palavra para poder te ajudar, falar contigo, te mostrar, mas fica calado. Às vezes é você que está nessa posição lá, calado, podendo ajudar alguém, podendo falar, podendo dar direção, e não abre a boca, não ensina, não fala, não toma as verdades do Senhor e fala, ó, a verdade do Senhor é essa aqui. Ó. Você está furtando. A gente está furtando um ao outro. E quando nós furtamos alguém se perde. E aí eu fiz um paralelo, amados, de 20 anos, nessas lições que eu estou te falando. Eu vi em 20 anos alguém que não ouviu a palavra. E Deus teve que falar assim, ó, a palavra é a mesma. A mensagem é a mesma, ela não muda. Mas tipo assim, as tuas mãos estão livres. Esse sangue eu não vou derramar da tua mão. Você anunciou e voltou aqui para anunciar de novo. A verdade. Agora eu olho para o outro lado e vejo 20 anos passando de alguém com problema e ninguém pastoreou. Porque são duas histórias que têm 20 anos. Que não teve um pastoreio, um cuidado, um se importar. Consegue entender o que eu estou falando? Nós temos que nos importar com a vida dos outros. Se você veio para cá e está vinculado ao corpo, está no grupo caseiro e não quer que ninguém se meta na tua vida, tu está no lugar errado, brother. Porque a gente tem que se meter mesmo. Porque a vontade de Deus tem que se estabelecer na tua vida. Consegue entender isso? E a gente deixa passar isso. A gente começa a viver no social e esquece. Fala de tudo. Fala do Flamengo, fala do jogo, fala do Big Brother, fala do governo, fala do assalto de ontem, fala do negócio aí do gênero. A gente conversa um monte de coisa, só não fala de nós mesmos, da gente. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Porque o se é condicional. Deus pode ser contra. E ele fala, eu sou contra a todo aquele que furtam as minhas palavras ao seu companheiro. Se você é alguém que está furtando, ouça o que o Espírito Santo está falando contigo. Muda o teu rumo. Muda a tua caminhada e muda a tua vida. Amém? Só para acabar, 5 minutos. Eu vi um filme, eu vou acabar aqui. Pensando nessa história, eu lembrei que eu vi um filme chamado A Lista de Schindler. Quem já assistiu? É um filme que um polonês, eu acho, na Segunda Guerra, chamado Oskar Schindler. É uma história verídica. Além de verdadeira. Esse homem, ele salvou, comprando pessoas para uma fábrica de panela. Ele começou querendo lucrar e depois ele descobriu que ele podia salvar essas pessoas da morte. E ele salvou 1.100 judeus do Holocausto. Salvou 1.100 judeus do Holocausto. Esse filme termina, a última cena desse filme, ela é muito impactante. Muito impactante. Por quê? Porque quando acaba a guerra, ele se torna um fugitivo, porque ele lucrou com a guerra. E ele estava lá no meio dos nazistas, lá, então ele é que tinha que fugir agora. E aí o contador dele, que era um judeu, tira um dente de ouro de um cara lá, faz um anel para ele. E eles fazem uma carta. E todos eles assinam para que se ele fosse preso no caminho em algum lugar, alguém ele mostrasse a carta para falar o que ele tinha feito na guerra. Os caras preocupados com ele, todo mundo lá agradecendo, 1.100 judeus. E quando dão um anel para ele, o anel estava escrito, eles escreveram no anel, numa cartinha que deram para ele, eu já não me recordo mais, estava escrito assim, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro.
É uma frase do Talmud. Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. E aí ele fica perturbado. Ele começa a chorar. Ele fala assim, eu podia ter feito mais. E o contador dele olha e fala assim, tem mais de 1000 pessoas aqui que você salvou? Você fez o suficiente? Ele falou, não, eu podia ter feito mais. Aí ele tira um broche dele assim e fala assim, esse broche dava para comprar mais uma vida. Por que eu não vendi esse broche? Esse carro, para que eu queria esse carro? Eu comprava mais 10 com esse carro. E os caras querendo apaziguar ele, ele chorando. E achando que tinha feito pouco. Depois de ter salvo 1.100 pessoas. 1.100 judeus foram salvos. Deus conta conosco para essa obra. Quantas pessoas você tem salvado? Quantas coisas você tem aberto mão? Esse homem perdeu toda a fortuna dele num projeto de ganhar pessoas. Terminou com um único broche e um carro e se lamentou de não ter vendido eles. Para onde nós estamos indo? Que o Senhor comece a falar conosco na manhã desse dia. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero orar. Eu quero orar porque a minha esperança é trazer arrependimento a nós. Porque Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. A mensagem continua a mesma. Nós precisamos dobrar os joelhos para ver milagre. Nós precisamos nos importar com a vida dos que estão à nossa volta. Nós temos que trabalhar na vida daqueles que precisam. Deus conta comigo, Deus conta contigo também. Nós precisamos ter um coração altruísta. Ser despojados em prol de um trabalho de ganhar o mundo inteiro. Porque aquele que salva uma vida ganha o mundo inteiro. Eu não sei se você tem se dedicado de fato àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas eu quero estar hoje aqui como um profeta anunciando isso. Porque um dia o Senhor vai falar assim, lembra dos teus antepassados? Aquilo que eu falei aconteceu. Os profetas já morreram, já passaram. E eu estou levantando outros para falar a mesma coisa. Arrependei-vos. Tornai para mim, eu tornarei para vós. Precisamos de um toque profundo do Espírito Santo. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E eu liberei a tua palavra hoje com verdade. Porque eu sei que a tua palavra é fogo. E eu sei que ela é martelo que esmiuça a pedra, Senhor. Eu sei que a tua palavra ela não torna vazia sem antes de cumprir, Senhor, a missão pelo qual ela foi liberada. Tu nos liberou uma palavra hoje e eu conto, Senhor,
com o poder do Teu Espírito Santo para permear essa palavra em nós, para implantar, Senhor, os Teus sonhos, os Teus projetos, mas também, Senhor, para quebrar os nossos corações, para quebrantar nos nossos corações, para nos trazer de volta para Ti. Senhor Jesus, olhando um dia, Ele olhou as multidões e se compadeceu delas. Ele disse que eram ovelhas que não tinham pastores. Ele disse, de fato, a seara é grande. E Ele ficou, Senhor, compadecido. Ele teve compaixão, porque elas estavam exaustas e cansadas. E não tinham pastores. E Tu declarou, Senhor, orai o Senhor da seara para que envie trabalhadores. Pois bem, Senhor, eis-nos aqui. Nós somos esses trabalhadores. Coloca o motivo de novo no nosso coração. Senhor, abre os nossos olhos de novo para o trabalho que devemos fazer. Tira, Senhor, as ilusões desse mundo de nós, porque o desenrolar da história está aí, Senhor, e o tempo passa rápido. E tudo que nós queremos alcançar em Ti. Porque só existe propósito e vida na vida contigo. A vida sem Ti, Senhor, não tem propósito algum. Quebranta o nosso coração. Nos chama de volta. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Seja essa palavra sobre o teu coração em nome de Jesus. Amém.